Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, muito bem-vindo ao meu curso de Ciência Política e na aula de hoje eu vou falar sobre a primeira parte do conceito de Estado moderno. Antes da gente começar, eu vou dar aqui alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é para você se inscrever aqui no meu canal se você ainda não tiver inscrito. Basta clicar no botão que está aqui logo abaixo, do vídeo, para que você possa então receber as notificações dos próximos vídeos, das próximas aulas que eu vou disponibilizar por aqui no meu canal. O segundo recado é que eu tenho material que acompanha o curso, então se você tiver interesse nesse material também, basta dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, todos os links estão por ali. E por fim, lembrá-los da minha campanha no site Apoia-se, na plataforma de financiamento coletivo recorrente, eu tenho uma campanha lá, o link está aqui também na descrição. Então, se você tiver interesse, te convido aí a dar uma olhadinha na campanha e aproveito aqui, claro, para agradecer aqueles que já são meus apoiadores. O nome de vocês está aqui também na descrição do vídeo. Então, fica aqui o meu muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado participando dessa campanha. Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o conceito de Estado. E o conceito de Estado ele é um dos mais importantes na ciência política, até mesmo pela definição de política. Lembrem-se como eu falei lá na segunda aula do meu curso, quando eu falei sobre o conceito de política, e o conceito de política ele pressupõe então aquelas relações de poder nas quais de alguma forma o Estado vai estar presente, seja como ativo, ou seja como aquele que dá ordem, seja como aquele que recebe uma ordem ou que cumpre uma ordem. Nessa perspectiva, então, a gente não pode falar em um curso de ciência política sem falar sobre o Estado, ou não se pode falar de relações políticas sem se falar sobre o Estado. Então a ideia aqui dessa aula é falar para vocês um pouco sobre o surgimento desse conceito de Estado. Ou seja, eu não vou entrar aqui no mérito sobre as funções do Estado ou sobre o que ele deve ou não fazer, quais são os seus limites, se existem limites, enfim, esse tipo de coisa, ou a sua estruturação atual, Isso eu tenho aqui no meu canal vários vídeos sobre o conceito de Estado, então se você tiver interesse eu convido você aí a dar uma olhadinha nesses vídeos, que eu já falei bastante aqui sobre o próprio conceito de Estado. Então a ideia aqui vai ser justamente essa, vai ser de falar a respeito de como surgiu o conceito de Estado e por que esse conceito de Estado, então, ele é extremamente importante nos dias atuais. Eu começo, então, colocando a pergunta, o que é o Estado? Então, de uma maneira bem genérica, bem inicial, a gente pode entender o Estado como uma instituição que administra determinado território. Agora, se a gente pega essa definição genérica, seria talvez possível afirmar que o Estado, ou a ideia de Estado, ela existe desde sempre. Quer dizer, se a gente pega aí povos como os romanos, como os gregos, como os egípcios, como os hititas, e se a gente for voltando, todos eles vão ter, de uma forma ou de outra, uma determinada instituição, uma forma de se governar. É isso que eu quero dizer. Então, na verdade, a gente não está falando aqui dessa ideia genérica de Estado, desse conceito mais geral como uma instituição ou como um grupo de pessoas que administram uma determinada sociedade. Quer dizer, a ideia aqui é falar sobre um tipo específico de Estado, um modelo específico de Estado, que é o chamado Estado moderno. Esse Estado moderno é um modelo, então, de uma estrutura administrativa surgida especificamente na Europa, e ela surgiu aí entre os séculos XIII e o século XVIII, quer dizer, é um período muito grande, é um período muito longo, E talvez aí seja possível afirmar que o ponto realmente inicial tenha sido aí a partir do século XVI, do século XVI, início do século XVII. Quer dizer, existe essa variação temporal muito grande, porque cada país europeu foi se formando com base em determinadas características e em determinados momentos específicos. Então, por exemplo, no caso de Portugal, já se fala aí da ideia do Estado português desde o século XII, por exemplo, enquanto que a Rússia, como um Estado moderno, ela vai surgir só no século XX. Há 100 anos atrás, praticamente com a Revolução de Outubro. Por isso que esse prazo, ou esse momento de surgimento do Estado, ele é um momento, por um lado, aí um pouco vago, porque abrange todo esse período,
e ocorreu em momentos distintos nesses países europeus. Agora, existem alguns pontos, né, ou alguns fatos, digamos assim, acontecimentos históricos que caracterizam a formação desse modelo de Estado e que vão então dar início a esse processo, como eu disse agora há pouquinho, aí por volta de maneira mais geral e ao mesmo tempo aí na maioria dos países por volta do século XVI, né, ou do século XVII. Então, nessa perspectiva, o Estado moderno ele é uma instituição que ele tem três elementos ou três características principais. E são características, então, que vão definir o seu surgimento e vão continuar definindo, né, a sua evolução ao longo do tempo até os dias de hoje. Então, primeira característica, ou primeiro fato que vai dar origem a esse conceito de Estado moderno é a centralização do poder político. O segundo aspecto é o surgimento do princípio da territorialidade. E o terceiro aspecto é a ideia da impessoalidade no exercício do poder político. Então, são esses três pontos, né, ou são essas três características que, historicamente, vão dar origem ao conceito de Estado moderno. Então, vamos lá explicar cada uma delas agora. Em relação ao primeiro ponto, se a gente fala que o passo inicial para o surgimento do Estado moderno foi a centralização do poder político, então, logicamente, a gente já deduz que antes desse Estado moderno, o poder político era descentralizado, né? Ou seja, o poder político ele era espalhado por vários polos de poder. Então, isso aí, para compreender esse raciocínio, basta a gente se lembrar daquela ideia básica que todo mundo tem sobre a Idade Média, ou seja, a ideia de que o poder político, a despeito da existência de reis, a despeito da existência do imperador, né, no Sacro Império, e a despeito ainda da presença do Papa como aquele símbolo de unidade na Europa, no caso, após o fim do Império Romano, na prática o que a gente tinha, né, o que existia na prática era a descentralização do poder político nas mãos dos vários senhores feudais. Então, nesse princípio, existe um autor italiano, Maurizio Fioravanti, em que ele faz uma análise desse poder político durante a Idade Média, e ele deixa isso muito claro. Quer dizer, existiam reis, existiam as cortes, existia um imperador, mas na prática, né, o poder político estava nas mãos desses senhores feudais, na Europa no caso, por quê? Porque eram eles que detinham os meios econômico e político coercitivo. Então lembrem-se lá o que eu falei nas aulas sobre o conceito de poder. Né? Existem esses meios, eu vou aqui desconsiderar o poder ideológico, e focando então no poder econômico, no meio econômico e no meio coercitivo. Na prática, quem possuía esses meios eram os senhores feudais. Quer dizer, dado o sistema econômico do feudalismo, os senhores feudais eram os donos das terras e, portanto, no aspecto econômico, tudo ficava nas mãos deles, por um lado. E do ponto de vista político coercitivo, entendendo aqui eu associando o político como um exercício da força física, também. Quer dizer, a despeito da existência então desses reis, né, o que a gente tinha na verdade era a presença do senhor feudal contratando pessoas, né, ou seja, contratando um exército, digamos assim, usando uma nomenclatura talvez um pouco mais atual, para o exercício, para a defesa dos seus interesses, defesa do seu território, defesa do seu feudo, né, garantia da sua segurança. E além disso, quer dizer, um outro ponto muito importante é a ideia de que as relações entre as pessoas eram as relações baseadas nos conceitos lá de suzerania e vassalagem. O indivíduo, ele se submetia a outro indivíduo devido àquela sua questão ali de proteção. Então o senhor feudal protegia um outro que estava hierarquicamente abaixo, que por sua vez protegia o outro abaixo, e assim ia numa sociedade completamente piramidal, né? Então, nesse sentido, ou esse é o sentido dessa ideia, e claro, um sentido muito resumido aqui, é claro que existem muito mais detalhes, né? Mas é a ideia, então, da descentralização do poder político, em que cada grupo, né, ou cada feudo vai se preocupar com o seu, quer dizer, vai se preocupar
em se manter, vai preocupar em se desenvolver, vai se preocupar com a sua segurança, e para isso então esses feudos se fecharam, né, em si próprios, o que por um lado gerou essa consequência então da presença do poder político nas mãos desses senhores feudais. Só que essa situação de descentralização, ela tem ou tinha um ponto negativo muito importante, que é a instabilidade política. Ou seja, se cada senhor feudal tem o meio para exercer a força do jeito que quer, né, tem o seu próprio exército particular, vamos colocar assim, isso gera uma instabilidade social muito grande, porque na hora que o senhor feudal A fica irritado ou bravo ou o que for com o senhor feudal B, ele vai lá, usa o seu exército e aquilo vira, né, uma zona de guerra na sociedade. Então, nessa perspectiva, esse é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos pelos quais se começa então a defender a ideia da centralização do poder político nas mãos de uma única pessoa, ou seja, nas mãos de um rei. Nesse sentido, então, eu destaquei aqui, né, dois aspectos que são fundamentais para se compreender essa centralização. O primeiro deles é a separação entre as esferas espiritual e temporal. Quer dizer, aqui fazendo parênteses, né, é necessário lembrar que ainda que existissem então os senhores feudais e que o poder político estivesse nas mãos deles, vale lembrar os outros, o outro extrato social dominante, que era o clero. Ou seja, todos nós sabemos aí, né, da estrutura medieval de clero, nobreza e os demais, vamos colocar assim, né, os servos ou o restante da população. Então, nesse sentido, quer dizer, existia aí uma aliança entre nobreza e clero para a manutenção daquele poder político, e nessa perspectiva começa a haver uma separação entre esses dois aspectos. Ou seja, a nobreza começa a querer se separar desse clero, né? E aqui quando eu falo nobreza e clero, como símbolos a gente tem o imperador do Sacro Império e o Papa. Então começa-se a haver uma separação entre esses dois em termos de manutenção do poder político, a partir do momento em que o Papa reconhece então a autonomia da esfera política frente à esfera espiritual. Então, nesse sentido, isso dá um pontapé, digamos assim, para que a esfera política passasse a agir sem necessariamente se subordinar à esfera espiritual. Ou seja, a esfera política passa a ser autônoma, e essa autonomia, então, ou para concretizar essa autonomia, é necessário que haja ali essa centralização do poder político, até mesmo para, entre aspas, né, lutar contra o domínio ou predomínio político do Papa, no caso. Então daí surge essa necessidade de haver uma pessoa que simbolizasse essa centralização, né? Que fosse aquele símbolo da luta, entre aspas aqui, claro, da luta contra o Papa em termos de separação desses dois poderes, do poder espiritual e do poder temporal. E o segundo motivo é a ideia do surgimento de novas demandas econômicas e sociais. Ou seja, como se sabe, o feudalismo, ao seu final, ele vai mudar sua característica econômica, ele vai deixar de existir. Vai surgir o mercantilismo, aquela ideia, né, de comércio aqui também muito genericamente falando. Então começam a surgir novos interesses, quer dizer, o surgimento desse protocapitalismo faz com que surja a necessidade da existência de um Estado, e aqui usando a expressão que a gente tem hoje, de um Estado laico, ou seja, de um Estado separado da esfera espiritual, porque os objetivos são diferentes. Quer dizer, de maneira muito geral, enquanto que o objetivo espiritual é fazer com que as pessoas possam ir para o céu, vamos colocar assim dessa maneira bem simples, o objetivo temporal, o objetivo então desse grupo que é a burguesia nascente, é de se enriquecer. Então são dois objetivos diferentes, e esses objetivos do enriquecimento, né, e dessas novas demandas, então, inclusive por representação, que começam a surgir nesse período, são elementos que também passam a ser simbolizados por esse rei. Quer dizer, quem que vai se opor ao Papa? Vai ser o rei, né? Vai ser o príncipe, como a gente chama, e aqui não há vinculação necessariamente com o livro do Maquiavel, o príncipe, mas se utiliza então essa palavra príncipe para indicar essa pessoa
E isso é importante, né? É uma pessoa que vai então simbolizar essa centralização do poder político em suas mãos para se opor ao poder político da igreja, no caso. Esse príncipe, então, ele se torna um símbolo dessa emancipação social, né, em relação à igreja, por um lado, e essa emancipação no sentido, então, do controle, né, ou da centralização do poder político nas suas mãos para poder fazer a administração daquela sociedade. Bom, pessoal, essa vai ser então a primeira parte dessa aula. Repito, né, é a ideia da centralização do poder político para a criação de um símbolo, né, que esteja associado ao próprio Estado, né, aquela instituição ali, Estado, para a garantia então da estabilidade, a garantia da ordem e também a garantia de novas demandas, né, ou a concretização, a satisfação de novas demandas sociais e principalmente de novas demandas econômicas que estavam surgindo a partir daquele novo grupo social, que é a burguesia, que surgiu e que não se encaixava naquela ideia dos três estados, ou seja, o clero, a nobreza e os demais, né? Então a burguesia, num primeiro momento, ela tecnicamente seria parte aí, entre aspas, desses demais, mas ao mesmo tempo ela quer mais do que isso. Então, por isso, a burguesia vai incentivar essa centralização do poder político para obter benefícios para si. Mas isso eu vou falar, então, na segunda parte dessa aula, né? Eu vou terminando agora por aqui. E, para encerrar, então, eu peço para que você curta e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal para receber as notificações das próximas aulas, dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, obrigado por terem assistido e até a próxima.